Afinal, quem somos? 5. A Grécia e Roma. Entre os povos de iniciativa, nenhum a cujo corpo doutrinal de sua ciência secreta se revela com maior brilho do que o da Hélade. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. Foi da sua mão aberta que saiu a civilização ocidental, e o seu gênio de 20 séculos atrás ainda hoje se irradia sobre as nações. Por isso é que, apesar das suas lutas internas, de sua queda final, ela tem sido admirada em todas as épocas. Na Grécia vai-se encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Orfeu e Homero exprimiram-nas, a princípio, com o adjutório dessas duas harmonias celestes que tornou humanas, a música e a poesia. Orfeu, para inspirar seus cânticos, evocava constantemente o espírito de Eurídice. Nota explicativa 1. A parte histórica desse capítulo devemos-la em grande parte ao eminente professor e profundo espiritualista Dr. A. Lobo Vilela, que nos ofereceu os dados necessários para concatená-lo em suas eruditas obras. Solon, o problema da sobrevivência, o destino humano e infinitismo, bem como as de Leon Denis, depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor, o porquê da vida e cristianismo e espiritismo. Já na época de Orfeu se ensinava nos templos a ciência secreta. Dizia o mestre ao neófito: existe um, criação de si próprio, donde todas as coisas saíram. E ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Escuta, pois, escuta as verdades que convém ocultar à multidão e que fazem a força dos santuários. Deus é um, e sempre semelhante a si mesmo, porém os deuses são inumeráveis e diversos porque a divindade é eterna e infinita. Entraste com o coração puro no seio dos mistérios. Chegou a hora suprema em que te vou fazer penetrar até as fontes da vida e da luz. Os que não levantam o véu espesso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis, não se tornarão filhos dos deuses. Hinos órficos. Seria fastidioso repassar todos os seus cultos que conjunta ou paralelamente aos de Apolo e Dionísio. Nota 2. Segundo a interpretação de Pitágoras sobre os cânticos de Orfeu e Homero, Apolo e Dionísio são duas revelações do Verbo de Deus que se manifesta eternamente no mundo. Se desenvolveram à sombra das perturbações sociais pelo decorrer dos séculos, porém originados pela necessidade de escapar ao frio oficialismo da religião tradicional e pela suprema aspiração de alguma coisa de mais íntima e fervorosa. À margem da religião e do culto oficial, basta recordar-se o extraordinário sucesso que tiveram as confrarias místico-filosóficas, órficas e pitagóricas, e o seu incrível desenvolvimento, dentre os quais os de Eleusis eram os mais famosos, se bem que, sob certos aspectos, se deve frisar a sua semelhança ao de Dionísio. Reconhecemos, tanto quanto é possível julgar, sempre através de uma documentação forçosamente incompleta, e tanto mais incompleta quanto mais secretos eram esses ritos, a mesma aura de mistério e de esoterismo, ligada a nebulosas e perturbantes representações das doutrinas secretas,
como a da transmigração das almas, da metempsicose e da reencarnação. Sabemos principalmente que as crenças elêusicas, influenciadas pelo orfismo e provavelmente tributáveis como o orfismo, de certas tradições egípcias, admitiam certos deuses, certas genealogias divinas completamente estranhas à religião oficial. Sabemos também que a crença na imortalidade da alma, embora incompreensível à primitiva religião grega, era artigo de fé no credo elêusico. Fora de Eleusis, essa crença era muito vaga, embora estivesse compreendida no antigo culto dos mortos. Mas é conveniente notar a inconsequência. Essas práticas não tinham senão um papel apotropaico e, por seu intermédio, se ensinava principalmente neutralizar a influência maléfica dos mortos, sem cuidar-se de saber em que consistia a sobrevivência. Na religião de Eleusis, ao contrário, as promessas de uma feliz imortalidade eram, ao mesmo tempo, categóricas e precisas, apenas com uma reserva, de importância capital, a de que só os iniciados e os místicos gozariam seus benefícios. Havia nisso, afinal de contas, a crença num privilégio que se pode traduzir por esta fórmula: fora de Eleusis não há salvação. Porém, Sófocles e Eurípides, na segunda metade do século V, entre 501 e 450 a.C., sendo contemporâneos, já não acreditavam mais nos mitos e nos deuses que invocam ou põem em cena nos altares. Menos religioso, Sófocles, o mais piedoso dos homens, como lhe chama o seu biógrafo, que dedicou um altar ao deus Asclépio, iniciando-se nos mistérios de Eleusis, dizia com serena consciência da sua felicidade e do seu privilégio. 3 vezes felizes aquele dentre os mortais que, depois de terem contemplado essas cerimônias, forem ao Hades. Somente para eles pode haver lá uma vida. Para os outros, não há mais que sofrimentos. E 4 séculos e meio antes de Cristo, Sófocles coloca na boca de sua Antígone a lei fundamental do amor no próximo. Seria, contudo, interessante considerar em Eurípides o ponto final desse progresso libertador do pensamento religioso grego. Como céptico, que não acredita, assim como os seus antecessores, na realidade dos deuses que invoca e dos mitos que emprega, deuses que para ele não são mais do que admiráveis símbolos e mitos a esconder a sublime expressão da verdade. Deus, diz ele textualmente num dos seus fragmentos, é a parte divina de nós. E esse espírito imortal, distinto e inimigo da matéria, volta ao ser divino no momento em que morre a nossa individualidade material. Nota 3. Eurípides. Fragmentos. P. Foucault. Le Mystère d'Eleusis. Esse pensamento libertador vai se infiltrando aos poucos nas classes sacerdotais, devendo-se salientar que a concepção religiosa grega em relação aos orientais e aos judeus representa um grande progresso. Sob o influxo dessa corrente, assim é, por exemplo, que as sacerdotisas e os oráculos pregam o amor ao próximo como antídoto dos males. A célebre Teano, sacerdotisa de Ateneia na época da Guerra do Peloponeso, tendo recebido oficialmente a ordem de pronunciar fórmulas
de maldição contra Alcebíades, respondeu com dignidade: sou sacerdotisa dos deuses para abençoar e não para amaldiçoar. É fato incontestável que nas fontes do Egito auriram os sábios da Grécia a ciência que possuíam. Daí os mistérios de Eleusis, cujos diferentes graus de iniciação representavam as diversas escalas da vida ascendente do espírito. Daí as altas concepções dos antigos, não obstante seus erros, a respeito da reencarnação das almas e a pluralidade dos mundos. Eram essas também as crenças de Pitágoras, de Sócrates, de Apolônio, de Empedocles, de Catão, de Cícero, de Platão e outros filósofos do passado. Nas suas obras, muitas vezes delas se referem em termos velados, porque em grande parte estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, são afirmadas com clareza na República, em Fedra, em Timeu e em Fedon. Nota 4. É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a renascer. Fedra. A alma é mais velha do que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Fédon. Mais tarde, esse ritmo e essa harmonia que o gênio de Orfeu havia introduzido no canto e o de Homero na poesia, Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, observou que todo o universo, quer na marcha dos astros que se movem, futuras moradas da humanidade, quer no seio dos espaços ou na concordância dos três mundos, natural, humano e espiritual, que se sustentam, se equilibram e se completam para produzirem a vida no movimento ascensional de espiral infinita. Pitágoras, que havia estudado durante 30 anos no Egito, era, segundo contam, visitados pelos espíritos. Fazia-se entender pelos animais e, certa vez, pela força da sua vontade, pôde deter o voo de uma águia. Aos seus vastos conhecimentos, o autor dos versos áureos, nota 5. Afirmam vários autores que Pitágoras, à semelhança de Jesus, jamais escreveu alguma coisa, preferindo a oração espontânea, método que sempre adotou em seu curso. As prédicas do mestre, mais tarde, foram publicadas pelo seu discípulo Lises, inclusive os versos áureos, também conhecida por versos dourados. Juntavam uma intuição maravilhosa, sem a qual nem sempre bastavam a observação e o raciocínio para compreender a verdade. Domina, assim, o grupo dos filósofos gregos essa imponente figura, que melhor soube coordenar, pôr em evidência as doutrinas secretas do Oriente e fazer delas uma vasta síntese que abrangesse, ao mesmo tempo, a moral, a ciência e a religião. Daí o sistema de educação e de reforma a que Pitágoras ligou seu nome e que tantos sábios e pensadores produziu. Mantinha ele, porém, 2 cursos no seu instituto, o comum e o secreto. Depois, essa foi a regra que sempre norteou as escolas gregas antigas. 6. L. Figuier. Vie de les savants illustres. Savant de l'Antiquité. A sua academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica e a obra, o prelúdio desse grande movimento de ideias que,
com Platão e Jesus, ia agitar as camadas profundas da sociedade antiga, impelindo suas torrentes até as extremidades do continente. E graças a tais qualidades, pôde erguer um magnífico monumento da ciência esotérica, cujas linhas essenciais vamos traçar aqui. Amai porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende que em mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas da sua vida terrena estampadas no corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à Terra. Nota 7. De acordo com a doutrina espiritualista, gravam-se em nosso perispírito todos os atos bons ou maus que praticamos. Daí as variedades de luz e tons que irradiam os espíritos, segundo as descrições dos médiuns videntes. Entretanto, os puros, os fortes, vão para o sol de Dionísio. Nota 8. Vide explicação de Pitágoras. Nota 2. A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica, pois ele só pode conhecer as coisas deste mundo em que o finito se combina com o infinito. Como conhecê-las? Há entre ele e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum, e esse princípio é dado a tudo pelo Uno. Vosso ser, vossa alma, é um pequeno universo, mas encerra em si as tempestades e as discórdias humanas. Trata-se de realizar aí a unidade na harmonia. Somente então descerá Deus até vossa consciência. Participareis assim do seu poder e da vossa vontade. Fareis a pedra da lareira, o altar de Héstia, o trono de Júpiter. Nota 9. Eduard Chouret, Os Grandes Iniciados. Os pitagóricos denominavam espírito ou inteligência a parte ativa e imortal do ser humano. A alma era para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. O destino de psique, a alma humana, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isso que constitui o drama da vida era exposto nos mistérios de Eleusis como instrução por excelência. A ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda a parte e em tudo penetra. Agente sutil, sob a ação da vontade, ele se modifica, se transforma, se rarefaz, segundo a potência e elevação das almas que o empregam, tecendo com essa substância o seu vestuário astral. Nota 10. Elsa Barker, Cartas de Outro Mundo. A carta 15, sob o título Uma Toga Romana, traz extensiva e profunda explicação sobre o assunto, recebida de um espírito. É o traço de união entre o espírito e a matéria, tudo se gravando nele como imagens num espelho, sejam ideias ou atos. É pelas propriedades desse fluido e pela ação que a vontade nele exerce que se explicam os fenômenos da sugestão e da transmissão do pensamento. Os antigos chamavam-lhe por alegoria, véu misterioso de Ísis ou manto de Cibele, que envolve tudo o que existe. Esse mesmo fluido
serve de veículo de comunicações entre o visível e o invisível, entre os homens e as almas desencarnadas. 11. É de interesse notar-se que estes ensinos, apesar do tempo que distam da nossa época, acompanham mais ou menos a ciência oficial. A ciência do mundo invisível constituía um dos ramos mais importantes do ensino reservado. Por ela se deduzia, do conjunto dos fenômenos, a lei das relações que unem o mundo terrestre ao mundo dos espíritos. Desenvolviam-se com método as faculdades transcendentais da alma humana, tornando possível a leitura do pensamento e a visão à distância. Sobre a sua lendária trípode, rodeada de vapores inebriantes, a sacerdotisa de Apolo, o deus da sabedoria e a inspiração, a Pítia délfica conhecia os furores da posse e dos delírios, as vertigens dionisíacas de uma exaltação igual à das bacantes, em que a alma, sacudida de profundos redemoinhos, se evadia do reino dos homens e, forçando as barreiras da frágil personalidade, ia habitar junto dos deuses. Da antiguidade grega e latina, são conhecidos os sacerdotes e os adivinhos que prediziam o futuro, as pitonísias que ditavam oráculos agitando-se em suas trípodes, e as sibilas que profetizavam com calma e sem convulsões. Atribuíam-se às sacerdotisas de Apolo o dom da profecia e diversos oráculos. Hierofile, a mais antiga, é quem predisse as peripécias da guerra de Troia. Os oráculos dos templos gregos, os fatos de clarividência e de adivinhação produzidos pelas sibilas e pitonisas, são atestados pela história. 12. Bouchy-Leclerc, Histoire de la Divination dans l'Antiquité. Embora muitos espíritos fortes, levando em conta o exagero e a lenda, os considerem apócrifos, sem dúvida cumpre considerar que as recentes descobertas da psicologia experimental, 13. Psicologia, etimologicamente, é a ciência que estuda a alma, nos têm demonstrado que nesse domínio há alguma coisa mais do que vã superstição, induzindo-nos a estudar mais atentamente o conjunto de fatos que na antiguidade repousava sobre princípios fixos e participava de uma ciência profunda e grandiosa. Em geral, não se avalia bem a que extremo levavam os gregos a sua superstição. Para calcularmos a que ponto se excediam nesse sentido, basta ler as narrações de Heródoto. Não se encontram nelas senão prodígios, cada qual mais maravilhoso, tão mirabolantes que algumas vezes o autor se recusa a acreditar. Ler-se-á também, em Teofrasto, o retrato do ateniense supersticioso, retrato que não parece ser muito exagerado. Os oráculos, nota 14. A palavra oráculo tanto se emprega para designar a resposta aos consulentes, como o indivíduo que a dá, ou o santuário. Referidos por Heródoto a propósito de Creso e da batalha de Salamina, provam que em Delfos havia pessoas assim dotadas. Mais tarde, imiscuíram-se abusos nessa prática, caindo em desuso. Os filósofos gregos explicavam os oráculos pela intervenção dos espíritos. 15. Fontenelle, Histoire des Oracles. Em geral, eram dados na própria língua dos consulentes, pois que a resposta do oráculo de Amon a Alexandre foi proferida em grego. Referindo-se ao de Apolo de Claros,
escreve Tácito. O intérprete do Deus não é uma mulher como em Delfos. É um sacerdote escolhido de certas famílias e ordinariamente de Mileto. Ele pergunta apenas o número e o nome das pessoas que se apresentam. Depois, desce à gruta e bebe água de uma fonte misteriosa. Este homem, alheio as mais das vezes às letras e à poesia, responde em verso às perguntas que lhe fazem mentalmente. 16. Tácito, Anais, segundo parágrafo 54. Os mais célebres oráculos do passado foram o de Júpiter em Dodona, no Epiro, e o de Apolo Pitico em Delfos. Creso manda emissários aos principais oráculos do seu tempo e fica maravilhado com a resposta que lhe vem de Delfos. Minos, Licurgo e Solon consultavam os de Delfos em emergências difíceis. Alexandre I e Pirro recorriam aos de Dodona, e Numa Pompílio ia ao bosque de Arícia consultar a ninfa Egéria. Nota 17. A. Lobo Vilela. O problema da sobrevivência. Solon. Daí, numa de suas obras, afirma Plutarco que não há razão de acreditar-se que as divindades não desdenham de comunicar-se com aqueles que são religiosos e santos. Será justo crer-se que os deuses tenham honrado tantos poetas e não tenham querido fazer a mesma honra a Zeleucos, a Minos, a Zoroastro, a Numa, a Licurgo, que todos têm fundado repúblicas e governado estados? Nota 18. Plutarco, Numa Pompílio. Porém, os excessos dos oráculos acentuam-se a partir dos meados do século III a.C., atingindo proporções inconcebíveis de depravação, a ponto de, no ano de 108 a.C., o Senado romano dissolver os mistérios básicos, origem dos mais escandalosos abusos. Deodoro de Sicília, referindo-se ao templo de Eleusis, considerava-o um verdadeiro lupanar. Assim é que poucos são os santuários que resistiram à onda avassaladora da decadência, mas os oráculos fizeram-se ouvir ainda por muito tempo, sendo que o de Delfos só foi extinto no século IV da nossa era, por decreto de Teodósio. Nota 19. Plutarco, da cessação dos oráculos. Segundo Plutarco, o desaparecimento dessa ciência foi considerado por toda a sociedade antiga como uma grande desgraça. Nota 20. Plutarco, da cessação dos oráculos. Na Grécia, no Egito e na Índia, consistiam os mistérios em uma mesma coisa: o conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Esse ensino e essas práticas produziam nas almas impressões profundas, infundiam-lhes uma paz, uma serenidade e uma força moral incomparáveis. Plutarco, 21. Ísis e Osíris. Plutarco, que era sacerdote no templo de Apolo Pitico, afirma que os espíritos se manifestavam nos mistérios. Aqueles que têm vivido várias existências virtuosas estão em condições de se elevarem ao estado de espíritos puros e vêm-se visitados por outros espíritos que os sustentam nas provações, porque eles são geralmente perseguidos entre os homens. Nota 22. Plutarco, Simão.
Pitágoras recebe ensinamentos dos espíritos através de Teocleia, mediunizada. Cícero, nota 23. Tusculanos I. Conta que Apio se comunicava com os espíritos. E segundo Plínio, o Antigo, nota 24. Plínio, História 30. Ele evocou o espírito de Homero para se informar da sua pátria e da sua família. Pausânias, depois do assassínio involuntário de Cleonice, via todas as noites o seu fantasma, o qual se anunciou que deixaria de aparecer-lhe quando ele regressasse a Esparta. Símon, filho de Melcíades, ia à caverna de Heracleia, na Propóntida, consultar a sombra de sua falecida irmã. 25. Plutarco, Símon. E Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, falava com o espírito de sua mulher. 26. Heródoto, ver 92. Cícero, sobre a morte de Catão, seu amigo predileto, manifesta-se assim: Feliz será o dia em que eu sair dessa multidão corrompida para me reunir à divina e feliz pleiade das grandes almas que deixam a terra antes de mim. Aí encontrarei não somente esses homens ilustres de quem tenho falado, mas também meu caro amigo Catão, um dos melhores e dos mais fiéis nos seus deveres que conheço. Eu pus seu corpo no ataúde, mas sua alma não me deixou, e sem me perder de vista, ele unicamente me precedeu um dia no além. Apesar da minha dor, sinto-me consolado pelo pensamento de que estamos separados por momentos. 27. Cícero, de Senectude. Epimenides, nota 28. Fénelon, Vie de la philosophie de l'Antiquité. Lucano, Tácito, Apuleio e Filóstrato evocaram os mortos. Sócrates, 29. Platão, Teageto, Xenofonte, Apologia de Sócrates. Plutarco, Os Demônios de Sócrates. Apuleio, do Deus de Sócrates. Apolônio de Tiana, Filon e Plotino tinham seus espíritos familiares com quem se comunicavam diretamente. Porfírio, que escreveu a vida de Plotino, diz que o gênio tutelar deste era de uma hierarquia muito elevada e que, falando dos gênios tutelares, dizia Plotino: eles asseguram a cada um o corpo que lhe convém, de harmonia com seus antecedentes, segundo as suas sucessivas existências. Nota 30. Michel Beruyer. A tradição religiosa na tragédia grega. Sobre Apolônio de Tiana, como disse o historiador Chessen, sabe-se que foi durante a sua vida não somente honrado como um sábio, mas tido por uns como um mágico, adorado por outros como um deus, ou, pelo menos, venerado como um ser sobrenatural. Entre muitos outros fatos miraculosos que refere com toda a complacência o seu biógrafo, Filóstrato, vê-se que ele pôde predizer de Éfeso, na Ásia Menor, o assassínio do imperador Domiciano, no mesmo instante em que o crime se consumava em Roma. De outra vez, transportou-se subitamente de Esmirna a Éfeso, etc, etc. 31. Modernamente é comum encontrar-se na literatura espírita a descrição de fenômenos de transporte. A sua ação é variável, pois desde os objetos, flores, perfumes, etc., até o transporte
integral de um ser vivo. Inclui também que, pela misteriosa ação de um oráculo, Apolônio de Tiana recebera o ditado de um longo e interessante livro. Nota 32. Filóstrato, Vida de Apolônio de Tiana. Apavorados com as repetidas aparições de espectros e fantasmas que assombravam a cidade, os atenienses mandaram vir de Creta Epimenides, que passava por ser um homem querido dos deuses, dotado de grande sabedoria, muito instruído nas coisas divinas, sobretudo versado na ciência das inspirações e dos conhecimentos dos mistérios. Nota 33. A. Lobo Vilela. Solon, Apude, Plutarco. Segundo Lucano, 34. Lucano, Farsálias, 6. Havia na Tessália a célebre mágica Érato, que fazia entrar as almas no seu corpo, e foi por ela que Sexto Pompeu soube do desfecho da rivalidade entre seu pai e César. Por um exercício progressivo, os adeptos do grau superior conseguiam penetrar todos os segredos da natureza, dirigir a vontade das forças em ação no mundo, produzir fenômenos de aparição sobrenatural, mas eram simplesmente a manifestação natural das leis desconhecidas pelo vulgo. Sócrates e mais tarde Platão continuou na Ática a obra de Pitágoras. Sócrates jamais quis se iniciar. Não obstante, cresce no seu daimon ou gênio familiar, porque preferia a liberdade de ensinar a todos as verdades que a razão lhe havia feito descobrir. Nota 35. René Krauss, Sócrates. Desde a infância que Sócrates ouvia uma voz tutelar que se manifestava nos momentos difíceis, para lhe indicar a melhor conduta a seguir. Porém, só se manifestava para o desviar de qualquer resolução prejudicial. Essa voz, diz Sócrates, não intervém senão para me afastar do erro. Ela nunca me leva a fazer o mal. Nota 36. Platão, Apologia 1, 19, 44. O seu gênio tutelar manifestava-se por um sinal diverso, cujo aparecimento levava Sócrates a modificar os seus propósitos. Nota 37. A. Lobo Vilela. O problema da sobrevivência. Lamartine, falando de Sócrates, diz: sim, ele era inspirado. Ele o diz, ele o repete. E por que recusamo-nos a acreditar no homem que deu a vida por amor da verdade? Haverá, porventura, testemunhos que valham a palavra de Sócrates moribundo? Sim, ele era inspirado. A verdade e a sabedoria não são nossas. Elas descem do céu aos corações escolhidos que são suscitados por Deus, segundo as necessidades dos tempos. Nota 38. Lamartine, La Morte de Sócrates. Mais tarde, ouvindo a própria condenação, Sócrates dirigiu aos juízes estas palavras memoráveis. Essa voz profética do daimon, que nunca deixei de ouvir durante toda a minha vida e a todo momento, sempre me desviou do que me pudesse acarretar o mal. Hoje que me sobrevêm estas coisas que se podem considerar piores, porque se cala essa voz, é porque tudo isso que me sucede é um benefício. Nós nos iludimos quando pensamos que a morte seja um mal.
nota 39. Platão, Apologia. O grande filósofo grego, criado da dialética, ardoroso soldado que salvou a vida de Alcebíades, jamais teve escola. Os seus ensinos eram ministrados através da argumentação dialogada, como método de investigação racionalista das ideias e do ser em si. Incondicional adversário dos sofistas, sustentou a doutrina de uma verdade absoluta. Regenerador dos costumes e vícios atenienses, dotado de capacidade lúcida e possuidor de um espírito arguto e irônico, foi denunciado por seus inimigos como corruptor da juventude e criador de novas teorias, sendo condenado à pena capital. Platão, discípulo e amigo de Sócrates em Fédon, descreve a morte dramática do grande pensador, sem comparação com o maior e o mais justo dos homens, pondo em cena o quadro final em que se representa uma das mais fúnebres tragédias da história. Chegara a última hora do mestre, que se mostrava sereno nos modos e nas palavras. Nós estávamos reunidos no cárcere, ouvindo-lhe as últimas recomendações. Críton, Apolônio, Fédon, Sebas, Símias e eu não conseguíamos, contudo, dissimular nossa profunda emoção pelo próximo fim do grande filósofo. E sem que houvesse alteração no seu aspecto, com admirável serenidade, tomando a taça de cicuta resolutamente, bebeu-a num só trago, rogando aos deuses para que a sua passagem para o além fosse feliz. Após despedir-se de sua esposa, Xantipa, e dos filhos, dirigindo-se a nós, continuou expondo a série das suas deduções sobre a imortalidade da alma, argumento que sempre o empolgava. À vista do inevitável, prorrompemos em lágrimas e soluços, sentindo a grande perda que iremos sofrer. Amigos, exclamou Sócrates, não vos abandoneis em excessos, pois devemos morrer corajosamente. Acalmai-vos e sede fortes. O poderoso veneno, contudo, agia em seus terríveis efeitos. Os membros principiaram a tornar-se-lhe pesados, e então Sócrates deitou-se. As sombras da noite já começavam a nos envolver quando ele pronunciou as derradeiras palavras que exprimiam seu último desejo, entrecortadas pelo estertor da agonia, enquanto sobrevinha a rigidez total. Críton, não esqueças que somos devedores de um galo a Esculápio. Logo depois expirou. Críton piedosamente cerrou-lhe a boca e os olhos para sempre. Nota 40. Na antiguidade, era costume oferecer-se um galo a Esculápio, o deus da medicina, quando o enfermo se curava de uma doença. Com este derradeiro trecho de sua sorridente ironia, Sócrates buscou dizer que ele, morrendo, estava liberto para sempre de todo o mal da matéria. Depois da morte de Sócrates, Platão transportou-se ao Egito, e aí foi admitido nos mistérios. Voltando a conferenciar com os pitagóricos, fundou então a sua academia. Mas a qualidade de iniciado não mais lhe permitia falar livremente, e nas suas obras a grande doutrina aparece veladamente. Assim mesmo, encontram-se no Fédon e no Banquete a teoria das migrações da alma e das reencarnações, bem como a das relações entre os vivos e os mortos. Conhece-se igualmente a cena alegórica que Platão colocou no fim da sua República. Um gênio tira de sobre os joelhos das parcas os destinos e as diversas condições humanas.
e aí clama: almas divinas, entrai em corpos mortais, e de começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente. A escolha é irrevogável. Se for má, não acuseis por isso a Deus. Daí Platão proferir esta sentença lapidar: aprender é recordar. Platão fala repetidas vezes de demônios, daimons, na acepção de espíritos superiores ao homem, mas inferiores aos deuses, que eram espíritos de uma hierarquia mais elevada ainda. No banquete, ele escreve: é dos demônios que procede a adivinhação e a arte dos sacerdotes relativa aos sacrifícios, às iniciações, aos encantamentos, a toda a magia, etc. Porque a divindade não entra em comunicação direta com os homens. É por intermédio deles que os deuses se comunicam com os homens, quer durante a vigília, quer durante o sono. Como acabamos de ver, quase todos os grandes gênios da Grécia foram iniciados. E dos ensinos secretos é que eles compreendem a inspiração divina, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria. O mais extraordinário exemplo é talvez o da doutrina da seleção das espécies, que Empédocles formulou magistralmente 2.500 anos antes de Darwin. Na opinião de Empédocles, diz Vercon, apareceram primeiro as plantas, depois os animais inferiores. Destes nasceram os animais superiores, e afinal os homens se desenvolveram por aperfeiçoamento. O princípio ativo desse aperfeiçoamento consistia, a seu ver, em que os seres mal formados sucumbem na luta pela vida, enquanto os vigorosos se multiplicam. É exatamente a doutrina do Darwin, que aliás foi o primeiro a reconhecer a incontestável primazia do filósofo grego. O ensino secreto dava ainda noções muito mais elevadas sobre as leis do universo. Conta-nos Aristóteles que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. No terceiro grau de iniciação, aprendia-se o duplo movimento da Terra. Em resumo, a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, reveste aparências diversas no correr dos séculos, mas sua base permanece imutável. Nascida simultaneamente na Índia e no Egito, passa daí para o Ocidente com a onda das migrações. Encontramo-la em todos os países ocupados pelos celtas. Ocultas na Grécia pelos mistérios, ela se revela no ensino de mestres, tais como Pitágoras, Sócrates e Platão, cuja filosofia, sob fórmulas repletas de sedução e poesia, sempre associou as práticas da teurgia, da invocação dos espíritos, etc. A escola de Alexandria recolhe os seus princípios e infunde-os no sangue jovem e impetuoso do cristianismo. Já o Evangelho, como a abóboda das florestas sob um sol brilhante, era iluminado pela ciência esotérica dos essênios, outro ramo dos iniciados. A palavra de Cristo havia bebido nessa fonte de água viva e inesgotável as suas imagens variadas e os seus encantos poderosos. Assim é que, por toda parte, através da sucessão dos tempos e do rastro dos povos, se afirmam a existência e a perpetuidade de um ensino secreto facilmente identificável no fundo de todas as grandes concepções religiosas ou filosóficas. Os sábios, os pensadores, os profetas dos templos e dos países mais diversos, nele encontraram a inspiração e a energia
que fazem empreender grandes coisas e transformar almas e sociedades, impelindo-as para o caminho evolutivo do progresso. Há aí como que uma grande corrente espiritual que se desenrola misteriosamente nos recessos da história e parece sair deste mundo invisível que nos domina, nos envolve e onde vivem e atuam ainda os grandes espíritos que têm servido de guias à humanidade e que jamais cessaram de com ele comunicar.